Muito boa tarde, na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui para falar um pouco hoje sobre religião. Haja vista um tema muito discutível, né? Existe mais de 17 mil religiões no mundo. Mas eu quero falar para você, não se assuste com o que eu vou dizer. Dessas 17 mil religiões, na realidade só existe duas. Só existe quantos? Duas. Como assim? A primeira religião, ela é uma religião que é pregada que o homem é capaz de se salvar por si mesmo, que o homem é capaz de, através de seus méritos e esforços, conseguir salvação, através de seu sacrifício. E aí vem revestida de várias capas, como o budismo, o islamismo, o judaísmo, o espiritismo. Elas pregam que o homem é capaz de se salvar por si próprio. Umas pregam sobre reencarnações, como é o caso do espiritismo. Outros pregam como o budismo, que o homem pode fazer algum sacrifício corporal, se isolar de certas coisas, que a matéria é pecado e que o espírito está preso no corpo e que o homem deve se livrar deste corpo e então se ascender aos céus e ele é salvo por si próprio. Mas essa é a primeira religião. É a religião antropocêntrica, que tem o homem como centro e tenta apagar o sacrifício salvífico do Filho de Deus na cruz do Calvário. A segunda religião é a religião o cristianismo histórico, onde prega que o homem não é capaz de se salvar por si mesmo, por causa do pecado original do homem, pecado de Adão e de Eva. Entrou na humanidade o pecado, como se você tivesse um poço na sua casa e jogasse dentro desse poço petróleo, alguma coisa assim, e a água ficasse poluída. E toda a sua posteridade, os seus filhos, vão tomar água deste poço poluído. Então foi isso que aconteceu com Adão e Eva, mais ou menos assim. E esse pecado está no mundo. O mundo reina-se, jaz-se no maligno. Pecado, a carne, assim por diante. A matéria se corrompeu. Então, essa segunda religião, o cristianismo histórico, prega que o homem jamais consegue se dobrar diante do Criador por si próprio. Ele é necessário, pela fé em Jesus Cristo, e buscar essa fé na cruz que pode o libertar. Então é por isso que Deus veio de encontro ao homem. Na primeira religião diz que o homem deve ir de encontro ao Deus Todo-Poderoso. E na segunda religião, no cristianismo ao qual nós cremos, é Deus que vem, o Emanuel que vem no meio de nós, que vem de encontro ao homem. Então isso é muito importante, irmão. Quando nós vamos vendo na Bíblia Sagrada de várias formas, nós podemos ver que Deus, na oração mesmo de Jesus Cristo, o Pai Nosso, que Ele ensina a oração aos seus discípulos, orarem assim, quando for orar, o Pai Nosso que estás no céu e tal, essa oração, você pode ver que ela é movida de inteiro fato do que nós estamos dizendo aqui agora. O planeta Terra estava totalmente corrompido, de tal forma que Jesus mandou eles orarem pedindo ao reino de Deus que viesse entre nós. Que o reino de Deus viesse entre nós, os homens, fazer a vontade de Deus aqui. Por quê? Porque Deus, todo o universo é dele, ele criou com as suas mãos o mundo cósmico, mas entregou aos cuidados do homem. Então Deus estava na galáxia, Deus estava nas nebulosas, Deus estava por todos os lados, os astros, Ele estava lá. Mas no planeta Terra, a camada estava tão pecaminosa que Deus já não podia habitar ali. Não existia coração para Deus habitar. O pecado entrou. Então Deus, através de Jesus, ensina o homem a orar o Pai Nosso, pedindo para que o reino de Deus se manifeste nesse mundo através de você e através de mim. Deus resolveu reformar o mundo e escolheu o meu e o seu coração para iniciar essa reforma. Então aqui nesse relato que nós estamos dizendo, das duas religiões apenas que existem no mundo, eu quero falar um pouco sobre os Gálatas, capítulo de número 6, do livro de Gálatas. Eu estou com a minha Bíblia aqui e eu vou ler para você. Haja vista que nesse conteúdo aqui, o apóstolo Paulo estava vivendo o mesmo. Ele estava vivendo entre essas duas religiões, o judaísmo e o cristianismo.
O judaísmo querendo combater e massacrar o cristianismo, porque Paulo pregava que a lei tinha ficado para trás, que o homem jamais poderia ser salvo pela lei de Moisés, porque eles não conseguiram cumprir. E Jesus, ele era maior que a lei, maior do que Arão, sumo sacerdote, maior do que os anjos, maior até mesmo do que o próprio Moisés, que entregou a figura da lei. Jesus, ele era o centro. A lei apontava para Jesus. Então ele passou com certeza, por causa disso, a ser perseguido. E nós vamos ver o porquê. Pelos judeus. E havia naquela época, Paulo, como era um missionário, ele pregava por muitos lugares, ele havia fundado ali uma congregação de cristãos, gentios, que havia vindo para os Gálatas, a Galáxia. E ali tinha aglomerado um pessoal, um povo que estava ouvindo a palavra de Deus mediante a graça em Jesus Cristo e havia se convertido dos seus maus caminhos. E passou então uns judeus a se converterem ao cristianismo. E esses judeus vieram ao cristianismo e eles causaram problemas. Por quê? Porque eles não queriam abandonar a lei, eles ficaram arraigados na lei. Eles queriam agora trazer a lei, a circuncisão para o cristianismo. Para os gentios que não eram circuncidados, eles diziam, vocês devem circuncidar. E esses missionários começaram a passar por umas igrejas que Paulo havia fundado. E nessas igrejas eles diziam, olha minha gente, vocês devem circuncidar. Mas Paulo disse assim, mas Paulo estava equivocado. Porque nós temos que guardar certos alimentos, certas dietas, não pode comer isso, não pode comer aquilo. Eles estavam querendo, de certa forma, apagar o sacrifício de Jesus e voltar à lei e colocar no cristianismo. Então Paulo ficou indignado com isso. Paulo ficou indignado com os Gálatas que recebem esses missionários que vêm no nome de Deus e pregando e dizendo Jesus era judeu e ele veio primeiro para nós e nós temos a Bíblia em hebraico, nós pregamos a verdade. Eles viviam com o nome, entre aspas, da igreja mãe em Jerusalém e vinham por todos os lados pregando disseminando essa heresia, essa mentira diabólica, levando o povo de volta à condenação. Então, Paulo ficou preocupado e Paulo escreve a carta aos Gálatas. E no capítulo 6, versículo 11, ele diz bem assim, vede com que grandes letras vos escrevi por minha mão. Olha o que o apóstolo diz, vede com que grandes letras vos escrevi por minha mão. Parece que eu estou vendo o apóstolo pegando a pena de escrever, molhando na tinta e pegando o pergaminho e escrevendo em letras maiores, sabe? Como se ele estivesse dizendo assim, veja com que grandes letras eu estou escrevendo por minha mão. Você sabe disso quando você está no e-mail, no MSN, você quer mandar um recado para alguém com uma extensão maior, para que ele venha prestar total observação naquilo ali, você manda com letras maiúsculas, aumenta a fonte. E Paulo estava fazendo o mesmo, ele não tinha o computador, mas ele pegou a pena, molhou mais na tinta e aumentou a fonte ali da letra, para que eles observassem. Vede com que grandes letras estou escrevendo, vos escrevi por minha mão. Ou seja, observe bem. Ele continua no versículo 12. Todos os que querem mostrar boa aparência na carne, esses vos obrigam a circuncidar-vos, somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Paulo prova para eles aqui que os judeus tinham uma segunda intenção aqui. Esses judeus cristãos, eles não queriam circuncidar apenas por circuncidar. Eles queriam ter essa marca no corpo, a circuncisão era uma marca que eles deixavam no corpo, para que eles viessem ser reconhecidos como judeus. Então, ele está dizendo aqui que eles faziam isso para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Ou seja, os judeus que estavam perseguindo eles, por causa que eles tinham saído do judaísmo para o cristianismo, não iriam perseguir eles se eles continuassem guardando o que era da lei. Então eles queriam fazer uma aliança. Olha, vamos guardar a lei para não sermos perseguidos pelo sumo sacerdote que perseguiu Jesus. Mas eles queriam abafar e tampar a cruz de Cristo. Esquecer o sacrifício de Jesus e voltar à lei com essa prática diabólica. E Paulo está dizendo que eles estão com medo, eles estão com outras intenções, eles não querem ser perseguidos por causa da cruz de Cristo. Eles querem abandonar a cruz de Cristo. Eles querem fazer uma aliança, como tem no mundo hoje pessoas assim,
pastores, obreiros que pregam a palavra fazendo uma aliança com o mundo. Aqui não tem problema, na nossa igreja é assim, aqui não pode separar a casa de novo e pode casar de novo. Aqui na nossa igreja nós casamos pessoas do mesmo sexo, não tem nada a ver, Deus perdoa. Aqui adulterou, não tem problema, a gente pode continuar tomando ceia, pode batizar do jeito que você está aí, não tem problema, você não precisa mudar. É uma igreja que faz uma aliança com o mundo para não ser perseguido pela mídia que acusa a igreja, porque nós não somos desse mundo, nós somos os seres, vamos dizer, alienígena para a mídia. Mas como é que pode esses cristãos da Idade Média? Nós guardamos os mandamentos de Deus. Esse mundo está corrompido, como eu disse, e o reino de Deus, quando vem aqui, nós se tornamos seres de outro mundo. O povo não consegue nos compreender da maneira que nós somos. Então, irmãos, aqui é isso que Paulo está preocupado com eles, que eles estavam abandonando a cruz de Cristo. O sacrifício de Jesus não estava mais eminente no coração deles. Eles estavam preocupados com quantidade, não com qualidade. Estavam querendo bênção de Deus, mas não estavam querendo ser uma bênção de Deus. Isso é o que nós devemos se preocupar em nosso dia também. E ele diz, porque nem ainda esses mesmos que se circundam, nem eles guardam a lei, mas querem que vocês circuncideis para se gloriarem na vossa carne. Ele estava dizendo assim, nem esses que pregam aí a tal circuncisão, esses judeus que se converteram ao cristianismo, nem eles guardam a lei. Porque Paulo pode dizer, eu sou fariseu, eu fui circuncidado ao 8º dia, como a lei pede, eu guardei todos os mandamentos, me esforcei e Ele estava dizendo, ninguém consegue guardar a lei, porque pela lei ninguém consegue servir a Deus. Nós estamos separados de Deus. Ele estava pregando isso. Vamos abrir a mente, minha gente. Nem esses que pregam a vocês aí, Gálatas, que querem circuncidar vocês, eles vivem na palavra, são hipócritas. Eles não fazem, eles falam uma coisa e vivem completamente outra. Vamos acordar para a vida, ele estava dizendo. E ele diz aqui, eles não vivem, eles querem gloriarem na vossa carne, no versículo 12, ou seja, eles queriam passarem por outros lugares e querem apenas relatório. Nós fomos lá na Galáxia e botamos a igreja em ordem. Lá estava todo mundo fora do caminho e nós colocamos de volta ao judaísmo. Eles estavam por fora das coisas e eles voltaram ao verdadeiro evangelho para se gloriarem, como aqueles que eu vi um cantor de uma determinada banda dizendo, nós vendemos muito CD, nós já fizemos muitos shows por aí, somos melhores do que tais bandas, já temos um trabalho melhor. Faltou ele falar glória à nossa banda e aplauda a nossa banda aí, gente, porque, irmãos, a pessoa está demonstrando uma atitude de se gloriar na vossa carne. Ou seja, as pessoas querem gloriar através de você. A carne aqui não fala do pecado, fala da pessoa. Gloriar na vossa carne. Eles querem fazer números, querem circuncidar a vossa carne para se gloriarem eles próprios. Coisas sérias. E ele diz no versículo 14, mas longe esteja de mim me gloriar, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Ele diz assim, mas longe esteja de mim me gloriar, ou seja, eu não quero gloriar em vocês. O Paulo está sendo aqui um pastor, um pregador de verdade, um homem que tem compromisso com a palavra de Deus. Eu não tenho do que me gloriar, esteja longe de mim me gloriar na carne de vós e em vós. Eu não quero saber disso, eu quero falar a verdade. Eu estou preocupado com o evangelho, pelo pelo qual eu fui incumbido para pregar aos gentios. Eu estou preocupado com a vossa salvação. Será que realmente os judeus cristãos missionários estavam preocupados com a salvação dos Gálatas? Eles estavam querendo que eles fossem para o reino dos céus? Claro que não. Eles queriam era gloriar na carne deles. E Paulo sim estava preocupado. Ele estava dizendo, longe de mim me gloriar. Paulo poderia muito bem, irmãos, se gloriar se ele quisesse. Olha, eu preguei muito mais do que eles. Eu ganhei muito mais almas do que eles. Eu fui chicoteado. Ele poderia deixar muita gente de boca aberta. Fui fariseu. Eu sou poliglota. Tenho conhecimento de várias culturas. Eu fui, como ele diz na carta aos Coríntios, ele diz lá dizendo que foi chicoteado muitas vezes. Perigo de rio, perigo de mar, perigo de naufrágio, perigo entre os judeus, perigo entre da mesma pátria, perigo entre os irmãos. Ele sofreu muito perigo, muito naufrágio, pedrada, chicotes. Por isso que ele diz, eu trago no meu corpo a marca de Cristo. Ele vai dizer aqui nos versículos seguintes. A marca de Cristo era mais ou menos assim naquela época. Ele dizendo isso aqui, ele estava no contexto mesmo. Naquela época, cada pessoa que servia a uma divindade,
Ele tatuava o seu corpo com o nome da divindade. Tatuava o corpo. Assim como um escravo, ele tatuava o seu corpo com o nome do seu senhor, o qual ele servia. Então, Paulo era tatuado, mas não era uma tatuagem de tinta, era uma tatuagem de chicote. Eu trago a tatuagem, a marca de Cristo no meu corpo, para quem quiser ver. Ele tinha mais do que eles, para poder falar, mais bagagem. Ele estava pregando com o coração. Ele diz isso aqui mesmo no versículo 17. Desde agora ninguém me inquiete. Depois que ele fala tudo isso, ele fala, fique quieto, me deixe em paz, porque trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Meu Deus, isto é profundo. A igreja precisa voltar a pregar a mensagem da cruz, a mensagem simples, a mensagem salvífica, a mensagem que restaura o homem. Hoje temos culto de libertação, hoje temos culto de adoração, hoje temos culto de missão, hoje temos culto de prosperidade. Esquecemos da mensagem da cruz, porque foi na cruz que Jesus fez todos esses cultos. É na cruz que ele salva, faz missão. É na cruz que ele liberta, salva, liberta. É na cruz que ele dá prosperidade, vida em abundância. E é na cruz que ele rompe o véu, culto de adoração. Então na cruz é tudo isso. Nós estamos pegando lascas dessa cruz, estamos fugindo do propósito da cruz de Cristo, se envergonhando dela. E Paulo batia no peito e dizia, eu não tenho do que me envergonhar. E ele próprio dizia, para mim só tem uma coisa do que se gloriar. Qual era a cruz de Cristo? Eu imagino ele batendo no peito dizendo, irmãos, eu tenho uma coisa em que me gloriar. E eles olhando e falando assim, deve ser porque é solteiro. Eu acho que deve ser porque foi chicoteado, ganha muita alma, é poliglota, conhece as culturas todas, hebraico, aramaico e nossos idiomas todos. Ele conhece toda a lei, toda a cultura judaica. Deve ser por causa disso. Ele dizendo, não, vocês estão errados. Eu me glorio na cruz de Cristo, porque foi na cruz que ele me comprou com o seu sangue, porque foi na cruz que ele deu a vida por mim. Eu mesmo não posso me salvar por todos os meus conhecimentos acadêmicos, por todo o meu potencial adquirido. Tudo isso é com apenas um plantio para que eu venha crescer na presença de Deus, mas Ele pode, somente Ele, me salvar, mediante a fé que eu tenho nele e o sacrifício que Ele fez por mim. Deus abençoa-nos, guarda-nos, livra-nos e que nós venhamos guardar a Tua lei, a Tua palavra como lei, porque o Senhor é superior a todas as leis, todas as dietas, todos os costumes. Eu posso dar dízimo, eu posso ir à igreja todo dia, eu posso tomar a Santa Ceia, nada disso pode me separar do mundo. Paulo diz, eu morri para o mundo, estou crucificado para o mundo. Muitas religiões querem se safar do mundo, querem ser libertos, querem alcançar um nível superior espiritual, mas só a cruz de Cristo pode te matar e crucificar para o mundo, para ser uma nova criatura em Cristo Jesus. Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém.